Olá, alunos dos quintos anos! Como vocês estão? Prontos para mais uma aula? Nossa 25ª aula de matemática. E hoje ela será exclusivamente de correção. Correção das atividades que foram solicitadas na nossa aula anterior. Vamos recordar um pouquinho? Então, na aula anterior, nós falamos sobre prismas, começamos com a ideia de volume. Os prismas, vocês tinham os moldes para o quê? Montá-los. E a partir disso, fazer o quê? As atividades. O que facilitou muito, porque com eles em mãos, vocês conseguem visualizar melhor as faces, as arestas, os vértices. E foi isso que foi pedido nas atividades que vocês resolveram aí. A ideia de volume, nós começamos lá fazendo da caixa de suco. Lembra que o professor Antônio pegou as caixinhas vazias de suco da merenda e as utilizou como medidas de volume. Então, a partir disso daí, nós fizemos nossas atividades. Então, hoje, a aula é exclusiva de correção. Se vocês acharem que fica longa, assistam em 2 etapas, ok? Vamos então começar? Vamos lá para a nossa correção. Peguem os livros, borracha, lápis e vamos começar a trabalhar. Então vamos começar a nossa correção de hoje? Primeiramente, lá na página 54, que é essa página que estou agora aqui mostrando para vocês, observando, temos aí 5 moldes de prismas, certo? 5 moldes de prismas. E aí eu pedi para vocês, eu solicitei aí que vocês fossem buscar nas páginas indicadas, que são na 253, 255, 257, 259 e 261, os moldes para poder fazer o quê? A montagem. Então, vocês montariam aí, aqui, o bloco retangular, que também é um prisma, ok? Vocês teriam aí a montagem de vocês está em vermelho, o meu está em branco, de um prisma de base pentagonal. Por que pentagonal? Porque ele tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vocês também teriam aí para montar um prisma de base hexagonal, aqui, ó, por quê? Porque tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonal, 6, tá? Vocês teriam que montar o quê? Um cubo, certo? E um prisma de base triangular. Triângulo, toda vez que eu falo triângulo, são 3 lados, certo? Um prisma de base triangular. Feitas essas montagens, facilitaria muito para que vocês pudessem continuar as atividades. Lá na página 55, mostra aqui como vocês deveriam estar montando, tá? Lembra que eu falei que tinha umas informações, ó? Uma planificação possível da superfície de um prisma de base pentagonal, que é o vermelho que vocês montaram. Então, tá mostrando uma das faces, lembrando que é arestas, lembrando que são os vértices. Por quê? Porque isso vocês vão ou utilizaram aí para responder as questões. Essas questões agora aqui. Então, nessas questões pergunta assim, ó. Quantas faces tem o prisma de base pentagonal? Esse prisma aqui. Então, pentagonal, quantas faces? Então, olha aqui, eu tenho uma face, vamos contar aqui, ó, 2 faces. Aí venho contando aqui, ó, 3
4, 5, 6, 7. Então, quantas faces eu tenho? Eu tenho 7 faces, certo? Quantas arestas eu tenho no meu prisma de base pentagonal? O que que é aresta? Aqui o desenho me mostra. Ó, aqui, ó. Então, eu posso contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, já tinha contado aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 arestas. 15 arestas. E quantos são os vértices? Olha o que são os vértices, são os pontos. Então, o vértice, eu tenho quantos vértices aqui? Tenho 1, 2, 3, 4, 5. Onde tem mais? Aqui, ó. Mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho quantos vértices? 10 vértices. Certo? Agora aqui, nesse prisma, há duas faces pentagonais. Duas faces pentagonais. Uma face, ó, uma face, até tem o número 1 que nós pusemos para contar aqui, ó. Uma face, duas faces pentagonais, porque pentagonais que tem 5 lados. Ok. Elas são chamadas de bases do prisma. Quais são as figuras geométricas planas que formam as bases desse sólido? São o quê? Figuras que têm 5 lados são os pentágonos. Lembra quando nós nomeamos os nossos polígonos? Então, toda figura que tem 5 lados são chamadas de pentágonos, ok? Então, agora nós vamos para a página 56. Na página 56, vocês tinham aí o prisma de base triangular, certo? Olha aqui. Quantas arestas já marca aqui, ó? 1, 2, 3 desse lado, certo? E temos também 3 vértices, eles marcam aí, ok? E aqui nós temos também o nosso prisma de base hexagonal, certo? Marcando aqui, ó, as arestas, tudo que tá em vermelho. Aí, algumas das arestas. Depois disso, eu buscando essas 3 figuras que até agora eu montei, que são o quê? O prisma de base pentagonal. Quem mais? O prisma de base triangular. Tá aqui. E quem mais que eu vou buscar agora? Mais o prisma de base hexagonal. Tá aqui. Olha aí, também. Eu faria o quê? As respostas deste meu exercício, porque fica fácil para que eu possa contar. Então, aqui, ó, prisma de base triangular. Vamos buscar o prisma de base triangular. Quantas faces? Vamos contar? Então, aqui, ó, tenho... Vamos começar aqui, ó. 1, 2. Aqui, ó. 3, 4, 5. Então, quantas faces eu tenho? Eu tenho 5. Quantas arestas? Quantas arestas eu vou ter no meu prisma de base triangular? Então, eu tenho que saber o que são as arestas, ok? Então, vamos lá, vamos contar? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3.
3 aqui, mais 3 aqui. 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 arestas. E quantos vértices? Os vértices são os pontos. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Com mais 3 desse lado, são 6 vértices. Ok? Entenderam? Bom, aí eu preciso pegar meu prisma de base pentagonal. Meu prisma de base pentagonal está aqui. Aqui nós já contamos, nós já temos. Quantas faces tem o prisma de base pentagonal? Lembram? Aqui, ó. 7. Já estava contado, que nós fizemos no outro exercício. Quantas arestas tem o meu prisma? A gente já sabia também, tá lá no outro exercício. 15. E quantos vértices? 10. 10 vértices. E esse estava fácil porque nós fizemos lá na outra página, certo? E agora, eu tenho o quê? O prisma de base hexagonal. Tá aqui. Então, vamos contar quantas faces. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2. Agora, eu vou parte por parte aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas faces? 8. Viu como fica fácil? 8 faces. Quantas arestas? Eu tenho 6 arestas aqui, ó. 6. Com mais 6 desse lado, que são igual, 12. 12. Então, vamos fazer uma marquinha nessa aqui, que eu vou começar daqui, ó. Vou pintar aqui, ó. 12. Já temos 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas, porque aqui eu já contei. 18 arestas. E quantos vértices? Quantos vértices? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 6 desse lado, 12 vértices. Percebem que quando você tem no concreto, ou seja, você monta o sólido, fica muito mais fácil de trabalhar e de dar as respostas, porque eu posso ir o quê? Colocando o número neles, fazendo marcações. Vocês podem marcar as arestas até com canetinha, para ficar mais escuro aqui, para vocês contarem. Os vértices, também fazer os pontinhos com canetinha, se quiserem. Certo? E agora aqui a pergunta: por que esses prismas são classificados como poliedros? O que são poliedros? Era só eu lembrar o que eram poliedros. Porque a superfície de todos o quê? De todos esses sólidos que nós montamos. É formada apenas por o quê, gente? Por o quê? Por polígonos. E polígonos rola? Não rola. Então, são figuras planas. Ok? São figuras planas. Ok? Então, aqui nossa correção dessa página 56. Vamos para a página 57? Então, vamos lá. Página 57. Na página 57,
vocês tinham que montar aí, que a gente já montou, o cubo e o bloco retangular, certo? Ou paralelepípedo, que também chamamos, certo? Depois, vocês tinham que fazer o quê? Explicar por que o cubo e o bloco retangular são classificados como poliedros. Hã? Porque é a mesma coisa. Porque suas, o quê? Faces, né? Suas superfícies, né? Superfícies ou faces aí, que são aqui, né? São formadas apenas por, por o quê? Por polígonos. São figuras planas. Eles não rolam, lembram disso? Então, a resposta tá aí. Agora aqui, vocês tinham aí que achar outras maneiras de desenhar a planificação do cubo. Então, aqui, ó, já falava que o cubo tem 11 possíveis planificações. Então, aqui já foi dada a vocês 6. Quer dizer que eu poderia ainda fazer mais 5. E aí, vocês conseguiram? Fizeram? Então, vamos ver como ficou? Bom, estão aqui as possíveis planificações do cubo. Então, mais 5 que eram para ser feitas aí. Vocês tinham 6, como falam que tem 11 possíveis, então mais 5. Vocês conseguiram fazer? Foram pesquisar ou fizeram sozinhos? Então, confiram se ficou igual aí, né? E acertem. Bacana, né? 11 planificações. Ok? Vamos para a página 58? Página 58. Nós começamos aqui com a ideia de volume. Lembra que o professor Antônio, ele pegou caixinhas de suco lá da merenda, caixinhas vazias, e deu para que os alunos, né, esses 5 alunos, fizessem construções com as caixinhas. Então, a Joana fez a dela. A da Joana ficou mais ou menos assim, quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. 1, 2, 3. Olha aqui. Essa vista de cima é da Joana. Agora eu vou pôr assim, ó, para vocês. Viram? Então, quantas caixinhas a Joana utilizou? A Joana utilizou 4 caixinhas. Então, vamos pôr aqui embaixo. 4. Vamos ver o Ronaldo? O Ronaldo, ele fez assim, ó. Ele pôs uma caixinha aqui, uma caixinha aqui. Aí ele pôs outra caixinha aqui, outra aqui, mais outra aqui, outra aqui e mais uma aqui. Olha aí. Quantas caixinhas o Ronaldo usou? Então, vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais embaixo dessa aqui tem o mais uma. Então, são 7 caixinhas utilizadas pelo Ronaldo. Então, aqui o Ronaldo, vamos colocar 7. E o Marcos? Quanto que o Marcos usou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele só pôs uma em cima da outra. Vamos ver se dá para eu pôr aqui 2, 3. Eu vou pôr deitado aqui para vocês, ó. 3, 4, 5, 6, né? Esse foi o empilhamento, a construção que o Ronaldo, o Marcos, que Ronaldo, o Ronaldo já fez. O Marcos
fez aí. Então, se nós contarmos, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caixinhas de suco o Marcos utilizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a Regina? Quantas a Regina utilizou? Então, a Regina utilizou, ela fez assim, ó. 1, 2, 3. Depois, ela empilhou mais 3. Então, na hora de eu contar, eu vou deitar aí para vocês verem melhor. Aqui, ó. Essa é a construção da Regina. Então, quantas ela usou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caixinhas de suco. Então, vamos pôr aqui que a Regina utilizou 6. E agora, a Marisol. Será que eu vou ter caixinha suficiente aqui para pôr? Não sei. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Depois ela pôs uma aqui, mais uma aqui, certo? Depois ela pôs mais 3, 1, 2, 3, aqui. E depois mais 2 aqui que eu não vou ter mais uma só, certo? Vou pôr essa daqui para dizer que é mais uma caixinha, que não é. Então, quantas caixinhas a Marisol utilizou? Vamos contar? Olha aqui, na construção dela ficou assim, ó. Montado aí, ó. Não dá para eu fazer ao contrário. Vamos ver quantas caixinhas ela utilizou. Ela utilizou 4, ó, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 10, tá faltando uma aqui que eu não tenho, 11. Então, quantas caixinhas a Marisol utilizou? Ela utilizou 11 caixinhas. Gente, o que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer o que está atrás. Então, nessa caixinha aqui, quando ela colocou, ela pôs aqui, ó. Tem uma aqui na frente, tem uma aqui atrás e tem outra aqui. Então, a hora que eu for contar, eu tenho que contar 1, 2, mas embaixo dessa aqui tem a terceira, certo? Então, cuidado aí. Bom, então ficou assim. Joana tem 4, Ronaldo 7, Marcos 6, Regina 6 e a Marisol 11, ok? Vamos para a página 59? Vamos lá. Na página 59, aí fala o quê? O professor pergunta lá, qual dessas construções ocupa mais espaço? Ou seja, qual dessas construções tem o maior volume? Quem tem o maior volume aqui, gente? É a Marisol. Então, a construção feita por Marisol. A construção feita por Marisol. Ok? E agora? Agora ele pede para que a gente, usando as caixinhas como unidade de medida, então, unidade de medida que seria unidade do volume, de volume, nós fazemos a colocação do número de caixinhas utilizadas por cada aluno, certo? Então, é só voltar lá. A Regina utilizou quantas? A Regina utilizou 6. E o Ronaldo utilizou 7. E o Marcos, 6 também. E a Marisol, 11. Certo? Ok?
Bom, aí vocês tinham que responder a questão 4. A questão 4 fala o quê? A construção de qual aluno tem o menor volume? A construção de quem ocupa menos volume? A construção da Joana, que só tem 4. A construção da Joana. Compare, agora número 5, as construções de Marcos e de Regina. O que você pode dizer sobre o volume dessas construções? Então, vamos ver lá. A construção do Marcos e a construção da Regina. Olha aqui, eles têm o mesmo número de volume, só que a construção é diferente. Então, o que que é? As construções são diferentes, mas elas têm o mesmo volume. As construções são diferentes, mas possuem o mesmo volume. Ok? Não é? Ó, Marcos tem 6. A Regina também tem 6. Só que ele fez um empilhamento único e ela empilhou de 2 em 2. Então, apesar de ter construções diferentes, eles têm o mesmo volume. E aqui na 6, a última questão. A última questão diz assim: marque com X a construção que tem o mesmo volume que a construção de Marisol. Nós já sabemos que a Marisol tem o quê? Quantas caixinhas utilizadas? 11. Então, eu preciso contar onde tem 11. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 11. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tem a mesma quantidade, né? O mesmo volume. É essa aqui, essa construção aqui. Ok? É fácil, né? Só não podemos esquecer que quando tem coisas atrás, como aqui, né? Por exemplo, ó. Assim, eu tenho que lembrar que eu tenho que contar aqui 1, 2, mas embaixo aqui tem outro, 3, tá? Então, lembrem-se sempre disso, ok? E aí, pessoal? Fizeram a correção? Deixaram tudo organizado? Que bom! A partir dessa aula, eu espero que vocês agora consigam compreender melhor e não confundir mais faces, arestas e vértices. Que as construções que vocês fizeram dos prismas, a montagem deles, tenham facilitado, ajudado muito na hora de resolver as atividades. Ok? E também que as explicações que foram dadas durante a correção tenha clareado algumas dúvidas que vocês ainda poderiam ter. Bom, eu fico por aqui, aguardando-os para a nossa próxima aula. Obrigada pela atenção e um grande abraço. Até mais!